Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um aprendizado aqui do Manual de Professores. Sou Clayton Ecker, sou psicoterapeuta, mentora espiritual e junto com a Bruna nós conduzimos aqui na escola também o estudo do Manual de Professores. Hoje eu vou estar trazendo para vocês na página 9. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Então, vamos estar trabalhando lá na página 9. Quais são as características dos professores de Deus? Boa noite. E nós vamos falar um pouquinho sobre a confiança. Vamos ver como que nós nos relacionamos com a confiança, como que aqui no livro ele vai trazer para nós esse relacionamento com a confiança e o desenvolvimento da confiança no olhar, né, dos professores de Deus, ok? Então, eu separei também duas partes no texto. Ao ler esse pequeno texto aqui, fui guiada para trazer mais duas partes do livro texto para complementar o que traz aqui, ok? Então, vamos seguir aqui. Na página 9. Quais são as características dos professores de Deus? Os traços superficiais dos professores de Deus não são de modo algum parecidos. Eles não são parecidos aos olhos do corpo. Vêm de origem muito diferentes, suas experiências do mundo variam muito e suas personalidades superficiais são bastante distintas. Nos estágios iniciais do seu trabalho como professores de Deus, ainda não adquiriram as características mais profundas que os estabeleceram com o que são. Deus dá as dádivas especiais aos seus professores, porque eles têm um papel especial no seu plano para a sua expiação. A sua especialidade é, obviamente, apenas temporariamente. É temporária, estabelecida no tempo, como meio de conduzir para fora do tempo. Essas dádivas especiais, nascidas no relacionamento santo, para o qual a situação de ensino e aprendizado está dirigida, vêm a ser as características de todos os professores de Deus que têm avançado no seu próprio aprendizado. Nesse aspecto, todos eles se parecem. Todas as diferenças entre os filhos de Deus são temporárias. Entretanto, no tempo, pode-se dizer que os professores de Deus avançados têm as seguintes características. Então, aqui, a partir de agora, nós vamos começar a ver as características dos professores de Deus. E a primeira característica hoje que a gente vai olhar é a confiança. Depois vem a honestidade, tolerância, gentileza, alegria, ausências e defesas, generosidade, paciência e assim sucessivamente. Enquanto eu lia essa parte, me chamou a atenção a parte onde ele fala sobre o tempo e onde ele fala sobre o relacionamento santo. Então, eu vou ler um pequeno trecho aqui para vocês do livro texto que complementa muito isso e eu achei muito bacana. Lá na página 319, no capítulo 15, o instante santo, eu vou começar lá no O Professor de Deus. Então, ele diz assim, acho que eu vou começar do início ali no 1 mesmo, né? Aqui ele diz os dois usos do tempo. Como é que ele está nos dizendo, ó, sobre estabelecido no tempo, sobre esse especialismo que ele nos dá,
essa condição especial dentro e temporariamente no tempo, eu decidi trazer fui guiada mesmo pelo Espírito para ler esse pedacinho aqui, ó. Podes imaginar o que significa não ter cuidados, preocupações, ansiedades, mas apenas ser perfeitamente calmo e sereno o tempo todo? No entanto, é para isso que serve o tempo. Para aprender só isso e nenhuma outra coisa. O professor de Deus não pode ficar satisfeito com os seus ensinamentos até que esses ensinamentos constitua todo o teu aprendizado. Ele não terá cumprido a sua função de ensino enquanto não fores um aprendiz tão consistente que aprenda só com ele. Então, a gente vai passar, como professor de Deus, por muitos processos, né? Talvez por muitos mestres, por muitos ensinamentos, por muitos caminhos, né? Por muitos caminhos espirituais. Mas isso vai nos conduzir lá no final para a gente atender o nosso professor interno, aquilo que é em nós, que é o Espírito Santo. Escolher esse professor, né? Que ele está nos convidando a olhar para isso. Quando isso tiver acontecido, não terás mais necessidade de um professor ou de tempo para aprenderes. Uma fonte de possível desencorajamento da qual poderás sofrer é a tua crença em que isso leva tempo e que os resultados do ensino do Espírito Santo estão em um futuro distante. Nem poderíamos pensar assim, mas a gente pensa, mas na verdade está dentro, né, de nós. Isso não é assim, pois o Espírito Santo usa o tempo à sua própria maneira e não é limitado por ele. O tempo é seu amigo no ensino. O tempo é seu amigo no ensino. O tempo não o desgasta, assim como desgasta a ti. Então, o tempo é nos dado para esse movimento. Mas aqui, quando ele fala desse desgaste do tempo em nós, eu acredito que seja o nosso corpo físico que tem esse desgaste no tempo, mas o tempo não tem desgastes. Então, eu vou seguir aqui. O tempo é seu amigo no ensino. O tempo não o desgasta, assim como desgasta a ti. E todo o desgaste que o tempo parece trazer consigo não se deve a outra coisa senão a tua identificação com o ego. É exatamente isso. Né? Então, a gente está muito identificado aqui com esse desgaste do corpo, enfim. Que usa o tempo para dar suporte à própria crença na destruição. O ego, como o Espírito Santo, usa o tempo para convencer-te da inevitabilidade da meta e do fim do ensinamento. Para o ego, a meta é morte. Para o ego, a meta é morte, que é o seu fim. Mas para o Espírito Santo, a meta é vida, que não tem fim. Olha que lindo, né? O ego é um aliado, olha só o que ele diz para nós. O ego é um aliado do tempo, mas não um amigo, pois ele é tão desconfiado da morte quanto da vida. E o que quer para ti, ele não pode tolerar. O ego quer que tu morras, mas não ele mesmo. Olha que forte isso. Deixa eu ver o que tu tá trazendo aqui. Deixa eu pôr meu óculos. Lindo, lindo mesmo, né? E então ele fala aqui, e aqui ele vai trazer para nós, então, também, sobre esse relacionamento santo, né?
Ó, nascidas do relacionamento santo, lá na página 9. Então, eu separei um pedacinho também que fala desse relacionamento dos professores de Deus. Foi assim, eu estava lendo ali, preparando para vir para a live e fui guiada para esses dois textos dentro do livro texto. Na página 383 do livro texto, o relacionamento curado. E ele vai dizer, o relacionamento santo é a expressão do instante santo na vida deste mundo. Como tudo o que diz respeito à salvação, o instante santo é um instrumento prático, que é testemunho pelos seus resultados. O instante santo nunca falha. E a sua experiência é sempre sentida, não é pensada, né? Ela é sentida. No entanto, sem expressão. Ela não é lembrada. O relacionamento santo é um lembrete constante da experiência na qual o relacionamento veio a ser o que é. Então, o relacionamento santo é aquele onde nós nos encontramos nessa mente unificada e ficamos com o que é. A gente não julga o nosso irmão e nem aquela relação que está acontecendo ali, seja ela a relação com uma situação ou com o nosso irmão, né? Eu vou repetir essa parte que eu achei muito importante. O relacionamento santo é uma expressão do instante santo na vida deste mundo. Como tudo que diz respeito à salvação, o instante santo é um instrumento prático que é testemunhado pelos seus resultados. O instante santo nunca falha. As suas experiências é sempre sentida, no entanto, sem expressão. Ela não é lembrada. No entanto, sem expressão, ela não é lembrada. O relacionamento santo é um lembrete constante da experiência na qual o relacionamento veio a ser o que é. E como o relacionamento como o relacionamento não santo é um hino contínuo de ódio em honra daquele que o fez, que é o ego, né? Assim também o relacionamento santo é uma alegre canção de honra ao Redentor dos relacionamentos. O relacionamento santo é um passo importante em direção a, vamos ver aqui, a percepção do mundo real. E é aprendido. Olha o que ele está nos dizendo. E é aprendido. É o velho relacionamento não santo transformado e visto de forma nova. Ai, que lindo isso! Deixa eu ver o que você está falando aqui, Bruna. Que lindo esse texto. Eu achei bem conveniente a gente trazer mesmo. É um estado de paz aqui, exatamente, é um estado de paz aqui no agora. Então, entendendo aqui que ele nos conta aqui, né, quais são as características dos professores de Deus, agora fica mais fácil para a gente digerir esse contexto que ele traz aqui, ó. Não é nem digerir, é absorver, né? Absorver, a palavra fica mais quente no nosso coração, absorver, né? Os traços superficiais dos professores de Deus não são de modo algum parecidos. Eles não são parecidos aos olhos do corpo. Vêm de origens muito diferentes. Suas experiências do mundo variam muito das suas personalidades. Então, as experiências do mundo são os nossos destinos que já vivemos aqui, né, do mundo, e nós não estamos falando só dessa vida, mas vamos deixar só nessa vida para a gente compreender um pouco melhor o que ele quer trazer aqui. Mas são os destinos vividos por nós. Suas experiências do mundo variam muito e suas personalidades superficiais são bastante distintas.
Então, aqui nós temos as nossas personalidades, né, bem distintas. Nos estágios iniciais de seu trabalho como professores de Deus, ainda não adquiriram características mais profundas que os estabelecerão como o que são. Olha que profundo. Então, ainda eles não estão bem lembrados, né? Como nós, como professores de Deus, não estamos bem lembrados dessa nossa característica. Então, são todas essas que a gente vai estar vendo agora e vamos estar nos experimentando nelas, né? Deus dá dádivas especiais a seus professores, porque ele tem um papel especial no seu plano para a expiação. Então, os professores de Deus recebem temporariamente essa guiança, essa dádiva de Deus, para manifestar aqui, para trazer, para se expandir para fora do tempo. Então, ele fala que é temporariamente, né? E para fazer expiação, que é a gente deixar nossa mente, então, dentro desses relacionamentos santos, quando a gente vai para a expiação, a gente vai trabalhar com o perdão, com a liberação dessas crenças e tudo que nos envolve aqui. Então, a sua especialidade é, obviamente, apenas temporária. Estabelecida no tempo com um meio de conduzirmos para fora do tempo. Essas dádivas especiais nascidas no relacionamento santo, que foi o que a gente viu lá atrás, vem a ser característica de todos os professores de Deus que tenham avançado no seu próprio aprendizado. Nesse aspecto, todos eles se parecem. Então, o que eu percebo? E eu acho que você também percebe isso, Bruno. A gente recebe um convite, dentro de nós, nasce como se fosse uma sede de água, né? É uma sede por esse conhecimento, é uma disponibilidade para aprender, porque por mais que o professor de Deus, quando ele ensina, ele aprende, né? Ele vai entrar nesse lugar do aprendiz o tempo todo. Parece que a gente nunca sabe. É aquela coisa que a gente quer saber, a gente quer se inovar mesmo nesse conhecimento, trazer pra gente esse conhecimento, né? Então, a primeira característica do professor de Deus é a confiança, que a gente vai ver um pouquinho hoje, mas nós vamos avançar, né, na próxima live já com a Bruna, junto com a Bruna. Confiança. Esse é o fundamento no qual repousa a sua capacidade de cumprir a função que lhes cabe. A percepção é o resultado do aprendizado. A percepção, aquilo que eu percebo, é um resultado do meu aprendizado interno. E vem desse professor. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Vamos lá. Deixa eu ver o que tu tá falando aqui. É um estado de paz. Um chamado muito forte. Sim, a gente vai... vem esse chamado e nos invade e nos convida mesmo. E a gente quer estar lá. Apenas quer estar aberto, quer estar disponível para receber tudo que vem ali de novo para nós. E quer expandir isso, né, para fora. Voltando aqui, a percepção é o resultado do aprendizado. De fato, percepção é aprendizado. Então, assim, tudo que eu tô percebendo é aprendizado. Então, qualquer sala de aula que se apresente é aprendizado. E como a gente decidiu e aceitou o chamado, a gente está aqui para fazer o quê? Como professor de Deus, curar a única mente. Então, nós estamos sempre a serviço dessa cura. Sempre a serviço dessa cura. Nunca aqui. A gente vai começando a sair daqui para lá. Para essa retidão. Eu gosto de falar essa palavra, não sei porquê. Essa retidão, esse olhar para Deus, né? Vamos lá. Os professores de Deus têm a confiança. Será que eu pulei aqui? Pulei. A percepção é aprendizado. Posto que causa e efeito nunca estão separados,
causa e efeito nunca estão separados. Talvez eu fale besteira, talvez não, mas causa e efeito me vem muito que é a própria projeção e percepção. A projeção faz a percepção, a causa faz o efeito. Talvez eu esteja falando besteira, não sei, também estou no meu aprendizado, mas me vem muito isso. Então aqui vamos lá, seguindo a percepção aqui. Posto a causa e o efeito nunca estão separados. Os professores de Deus têm confiança no mundo, porque aprenderam que ele não é governado pelas leis que o mundo inventou. Então lá dentro de nós sempre tem uma coisinha nos cutucando, não é? Sempre tem, desde pequena eu me lembro que algo sempre me chamava para olhar mais amplo, mais amplo. Eu sempre tinha um olhar mais amplo das coisas do que eu estava vendo. E isso não era porque eu tinha estudado, era algo dentro de mim mesma, assim, era algo dentro de mim. Vou seguindo aqui. Os professores de Deus têm a confiança no mundo, porque aprenderam que ele não é governado pelas leis que o mundo inventou. Ele é governado por um poder que está neles, mas não vem deles. Exatamente. Desde muito cedo eu lembro que a minha mãe, né, tinha essa função de me lembrar muito da minha sabedoria. Tinha uma sabedoria interna em mim que não era minha e que eu sabia. E que muitas vezes eu falava coisas e eu pensava, da onde veio isso? Da onde veio? Então aqui ele fala, ele é governado por um poder que está neles, mas não vem deles. É esse poder que mantém todas as coisas salvo. E é através desse poder que o professor de Deus olham para o mundo perdoado. E aqui eu me lembro de uma coisa, né, que eu já falei em outras lives e vou trazer de novo, né, que eu não achava justo uma pessoa vir para esse mundo e ela cometer uma coisa muito triste com a vida dela, ela matar alguém, fazer algo que machucasse as pessoas, e era só aquilo para ela. Eu não me conformava com aquilo, eu achava que aquilo era muito um desperdício de vida, né? Eu não entendi aquilo. Então, agora, lendo esse texto hoje, me trouxe essa lembrança e essa compreensão, que dentro de mim já tinha uma inquietude com aquelas ideias que colocavam para mim de que era assim, você nascia, crescia, morria e ia pro céu ou pro inferno, e acabou, né? Então você morria. Esse é o poder que mantém, então, todas as coisas a salvo. E é através desse poder que os professores de Deus olham para o mundo perdoado. Uma vez que esse poder tenha sido experimentado, é impossível confiar na insignificante força de cada um outra vez. Quem tentaria voar com as asas diminutas de um pardal quando lhe foi dado o grande poder da águia? E quem colocaria sua fé nas pobres oferendas do ego, quando as dádivas de Deus foram depositadas diante de si? O que é que os induz a fazer a transição? Vou repetir. E quem colocaria a sua fé nas pobres oferendas do ego, quando as dádivas de Deus foram depositadas diante de si? O que é que os induz a fazer a transição? Aqui, na página 10, ele vai trazer o desenvolvimento da confiança. Então, a confiança aqui, ela vai passar por 6 estágios. 6 estágios nós vamos passar. E eu me vi muito em cada um deles aqui e também me vi aonde estou neles, né? Hoje, deixa eu ver que horas são aqui.
Só um pouquinho. Hoje eu não vou trazer todas elas, vou falar um pouquinho aqui, mas vou deixar pra gente trabalhar isso no próximo encontro na sexta-feira, ok? Mas, em primeiro lugar, aqui nós temos o estágio aonde esse primeiro estágio, né, esse primeiro lugar, eu acho que eu vou ler esse primeiro estágio, daí eu vou deixar os outros pra gente fazer no próximo. Em primeiro lugar, então tá, o desenvolvimento da confiança. Agora a gente vai falar que a confiança é uma das características dos professores de Deus. E nós vamos falar desse desenvolvimento, né? Eu acho que a base de tudo hoje que a gente percebe no ser humano é essa falta de confiança. É essa disponibilidade em confiar na vida, nessa vida que sabe quem é a vida? Deus, né? Então a gente é tão limitado, e hoje nós tínhamos nosso treino, né, também, sobre olhar para esse ser e perceber que a gente não é esse ser limitado, né? Então, olhar o quanto a gente está condicionado dentro dos nossos limites. Então, enquanto a gente se limita, a gente também não confia. Porque eu não posso confiar no todo. Eu não posso confiar que eu sou um com tudo, né? Eu não posso confiar. Porque eu acredito mesmo que eu é que tenho a minha vida. Né? Que eu tenho a minha vidinha aqui de Clayton, a Bruna tem a vida dela de Bruna. Não. É a vida que nos tem. Entende? Então, quando a gente vai compreendendo isso, a gente vai entrando num novo lugar de pensamento dentro de nós, né? Que é o que muito o Manual de Professores nos convida. Então, em primeiro lugar, eles têm que passar pelo que poderiam ser chamado de um período de desfazer. Aqui, para nós que decidimos atender esse chamado do Espírito, eu, a Bruna, o que a gente fez? Foi fazer o livro de exercício. Porque aqui a gente está falando dos conhecimentos de um curso milagre. Nós estamos trabalhando nessa prática, né? Então, o livro de exercício é essa prática. E lá a gente passa por essas etapas que o Manual do Professor traz aqui pra gente, né? Esses estágios da confiança. Ele tem que passar pelo que poderia ser chamado, entre aspas, de um período de desfazer. Isso não precisa ser doloroso, mas usualmente é experimentado assim. Eu experimentei com dor. Cada um vai experimentar esse chamado de um jeito. Eu experimentei com muita dor e com muito choro, sim. Tive que chorar muito, limpar muito ódio, muita raiva, muito tudo que eu sentia. Isso não precisa ser doloroso, mas usualmente é experimentado assim. Parece que as coisas estão sendo tiradas de nós e inicialmente é raro que se compreenda que o fato de que elas não têm valor está apenas sendo reconhecido. Aqui eu quero compartilhar algo que eu experimentei. Quando isso é tirado de nós, o que acontece? A gente vai trabalhar o desapego. E aí, a gente valoriza demais as coisas do mundo, né? Então, eu, por exemplo, eu tive uma empresa e de repente foi tirando tudo foi desmoronando, até que eu fui para esse caminho que hoje estou. Se tudo aquilo não tivesse acontecido no meu caminho, se não tivesse passado por aquilo, talvez eu não ouvisse o chamado do meu coração, da minha alma, né? Esse chamado que vinha desde muito cedo, né? Então, aqui ele fala sobre isso. Parece que as coisas estão sendo tiradas de nós inicialmente. E olha só, às vezes eu ouço pessoas na terapia quando eu atendo, parece que eu não sou merecedora de nada, tudo dá errado para mim. E muitas vezes eu já disse,
que é que eu falo que tudo é uma sala de aula, então elas me perguntam, mas qual que é a sala de aula que eu preciso aprender? Como eu já passei por esse caminho, eu digo, você precisa aprender agora a desapegar e valorizar o que realmente tem valor. Então, hoje, quando eu me preparava, eu li essa parte aqui, né? Li essas partes todas aqui que a gente vai estudar ainda. E umas lágrimas correram porque eu vi o meu caminho, né? E eu fiquei com o coração emocionada, sentindo essa presença ali do Espírito e agradecida por ter atendido esse chamado. Então, se você que for assistir essa live depois, se você sente esse chamado, tenta se abrir e se disponibilizar, né? Diz que quem tenta não faz. Mas dê uma chance para você se abrir, para se disponibilizar para esse chamado que talvez já está acontecendo aí contigo também. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Parece que as coisas estão sendo tiradas de nós inicialmente e é raro que se compreenda que o fato de que elas não têm valor está apenas sendo reconhecido. E é possível que a ausência de valor seja percebida, a não ser que a pessoa esteja em uma posição na qual não possa deixar de ver as coisas sobre uma luz diferente? Perdão, aqui é uma pergunta, então eu vou repetir. A não ser que as pessoas estejam em uma posição na qual não possam deixar de ver as coisas sob uma luz diferente, ela não está ainda num ponto em que possa fazer a mudança toda internamente. E assim, o plano, algumas vezes, pede mudança no que parece ser circunstâncias externas. Essas mudanças são sempre úteis. Quando o professor de Deus tiver aprendido isso, ele passa para o segundo estágio. Ai, que profundo isso! E como eu me vi em cada estágio aqui hoje, lendo isso aqui. O segundo estágio, esse eu vou ler só na próxima live junto com a Bruna. O segundo estágio, ele vai ser o seguinte, é atravessar um período de seleção. Atravessar um período de seleção. O terceiro estágio é um período de abandono. Esse dói também. O quarto estágio, eu falei o primeiro, o segundo, o terceiro, é o quarto. É um período de assentamento. E o quinto estágio é um período de desassentamento. E o último estágio é um período de consecução. É aqui que o aprendizado é consolidado. Isso tudo dentro da primeira característica, que é a confiança. Oi, dona Helena, seja bem-vinda. Me vejo também. Bruna, me vi muito hoje e estou aqui e vou contar para vocês aí, porque eu não estou no último estágio ainda da confiança, não estou. E já transito lá, mas na próxima live eu vou falar para vocês em qual estágio eu me encontro. E a gente vai poder falar um pouquinho também como foram esses estágios. Não sei se a Bruna também vai querer falar como que foi para ela, provavelmente. Né, Bruna? Então, o Manual de Professores de Deus, eu lembro que a primeira vez que eu li o manual, eu chorei muito. Porque eu senti o chamado. Eu senti o convite. Era uma coisa assim, aquilo falava com a minha alma, sabe? Eu podia não conseguir expressar em palavras,
eu podia, aqui, tanto que ele fala, né, sentir, né? O encontro santo você sente, você se sente se ampliando, você sente o convite. Eu costumo dizer que sentimento não é igual a sentir. Sentir é tão profundo que muitas vezes a gente não consegue expressar, que é o que também falou lá no relacionamento santo, né? Então, é isso por hoje. Nós vamos dar continuidade né, lá na sexta-feira que vem, no segundo estágio, então, daí a Bruna vai estar junto com a gente. Para você que chegou agora, vai lá, volta, assiste, né? Leia, tem continuidade lá no texto também, se quiser dar uma lidinha. Eu li uns pedacinhos, mas você pode continuar lendo. Traz muito ensinamento, muito aprendizado. E traz para nós, reforça em nós, né, esse professor de Deus em nós. E olha que lindo, vou compartilhar algo. Me veio aqui a lembrança agora. A minha irmã me convidou, eu sempre tive um sonho de ir para a Índia. Eu estudei com o pessoal da Índia, a espiritualidade. Eu estudo com ECAN, estudei muito tempo com a ECAN, agora nem tanto quanto eu estudar, mas de vez em quando ainda eu participo. Então eu fiz muitos Create, que eles têm. Create é um curso que eles dão online de meditação. Eu fui iniciada na Diksha, né? Participava sempre do Dia da Unidade que tem com o Shira Bhagavan, com Krishna Ji, com Preta Ji. Então eu sempre estudei, eu tinha um sonho de ir pra lá, né? Mas de repente, agora esse final de semana a minha irmã falou pra mim, vamos pra Índia, né? Que eu tava comentando com ela que eu quero otimizar o meu espaço também para fazer um pouco de meditação, e nós estávamos nessa conversa. E eu falei para ela, sinto que eu preciso expandir cada vez mais esse amor que tá aqui, né? E aí, uma vozinha muito tranquila no meu coração disse para ela, mas eu não preciso ir para a Índia. Não nesse sentido de tenho que ir lá para buscar esse, né? Porque esse professor já tá aqui dentro de mim. Mas eu senti uma paz, não que eu não vá e não, mas não aquela necessidade egóica, não porque eu tenho que ir na Índia estudar com eles, com os avatares de lá, com os mestres de lá. Não, veio um silêncio dentro de mim e uma clareza muito linda de que o meu professor estava ali comigo. Estava ali e que não tinha nada fora. Que eu não precisava buscar um mestre fora. Porque o Cristo vive em mim. Eu só preciso me lembrar, eu preciso escolher meu professor para me lembrar e ir cada vez mais para dentro, né? Gratidão, Bruna, por ficar até o final, gratidão, Dona Helena. Seguimos então e até sexta-feira novamente junto com a Bruna. Quem quiser compartilha essa live, se você fez sentido para você, nos acompanhe, porque vem muito mais por aqui, hein? O Manual de Professores é riquíssimo, são recursos espirituais para que a gente desperte cada vez mais a nossa espiritualidade, para que a gente vá cada vez mais corrigindo a nossa mente e entrando nesse fluxo do pensamento de unidade. Um beijo de luz, gratidão, gratidão, e até amanhã de manhã na live das 8. Aonde nós vamos fazer a prática do exercício amanhã, 251 dias juntos treinando nos exercícios. Lindo, né? Beijo, até!